Yolanda Ferro, estou de volta com vocês com mais um episódio do Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Estamos aqui em mais um episódio diretamente dos estúdios da Tribuna Mix TV Rádio Web para passar informações para vocês pertinentes ao direito previdenciário. Nós temos uma convidada muito especial, é a doutora Isadora Duarte, e ela que milita no direito previdenciário aqui na cidade de Palmeira dos Índios, passará para nós informações pertinentes a um assunto muito delicado. É um assunto que está muito em evidência, porém, nem todas as pessoas sabem do real direito que têm para poder pleitear no órgão de direito. Nós iremos falar sobre o TEA. Mas o que é o TEA? É o direito do espectro autista. E para falar sobre esse assunto, a doutora Isadora Duarte estará aqui conosco. Na realidade, ela já está conosco. Vamos dar as boas-vindas para que ela realmente se faça presente neste momento para esse nosso bate-papo jurídico informativo. Então, doutora Isadora, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui conosco no nosso Juriscast. E mais ainda, de a senhora ter aceitado esse convite para discutir sobre um assunto tão delicado, para que nós possamos passar as melhores informações para quem está nos ouvindo e quem está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Eu que agradeço, doutora Yolanda, pelo convite, a doutora e a Tribuna Mix, por me convidar para vir esclarecer algumas informações sobre um tema que hoje é tão falado, porém as pessoas têm pouco conhecimento do que é o espectro, né, autista, o que seria, quais as pessoas, quais os direitos que essas pessoas têm. Nós sim agradecemos e fico honrada, doutora, com sua presença aqui, para nós passarmos informações pertinentes ao autismo, para que a sociedade realmente saiba como se portar, o que realmente é, como identificar. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de realmente saberem como é, e até por falta de conhecimento dizem, é uma deficiência. Aí outras pessoas dizem, é uma pessoa portadora de uma deficiência. Mas, na realidade, o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, que é caracterizado por um desenvolvimento atípico. Né? E pode ser desenvolvido em níveis. Muitas pessoas falam que é grau 1, 2 ou 3, e a forma como se portam essas pessoas. Então, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser levado para a comunidade, para a sociedade. E a gente já começa por aí, né? A gente sabe que hoje não se fala mais em desenvolvimento de níveis, nem se fala também em grau. Né? O que seria, doutora? Como se portar realmente a uma pessoa que tem um espectro? E como seria essa nomenclatura? Exatamente, doutora Yolanda. Nós não temos autismo. Não diz mais que aquela pessoa é autista. É autista de nível 1 ou é autista de nível 3. Tá? Hoje nós temos várias frentes aí que identificam que essa fala é capacitista, certo? E não é assim que se refere mais. Quando a gente fala em nível 1, 2 e 3, as pessoas querem falar em nível leve, moderado, severo. E aí, obviamente, está relacionado com o grau que aquela pessoa tem. Mas não é assim que nos portamos mais. O que a gente fala mesmo? O que nós falamos é que a pessoa que está enquadrada no transtorno do espectro autista é que o nível de suporte que ela precisa é um autista de suporte nível 1. Uma pessoa que tem autismo, tá? Que está dentro do transtorno, dentro do espectro de suporte nível 2. E a que precisa do suporte nível 3. Certo? O que seria essa pessoa? Essa pessoa que teria o suporte nível 1, ela consegue se relacionar com outras pessoas, mas às vezes ela tem um atraso no desenvolvimento. Eu não consigo nem elencar, porque esse espectro é uma coisa muito ampla. E aí a gente não consegue dizer quais são as características ou os sintomas que o suporte nível 1 tem, que o suporte nível 2 ou nível 3 tem. Mas é basicamente isso, o nível de suporte que ele precisa para conviver na sociedade. Porque, na realidade, há pessoas que têm déficit de atenção, há pessoas que têm dificuldade de interagir com a sociedade, há pessoas que não têm pouco ou nenhum contato visual, e tem também outras pessoas que podem apresentar outras características. Então, dependendo das características que aquela pessoa apresentar, aí é que realmente vai precisar de um suporte de acordo com o seu caso concreto, de acordo com a sua especialidade. Né? Então, que isso fique muito bem claro, muito bem informativo, para que as pessoas que estão nos acompanhando e que estão nos ouvindo
realmente saiba como se portar a uma pessoa com espectro autista e realmente como respeitar aquela pessoa que é portadora do espectro autista. Porque existe um preconceito muito grande em torno disso, não é, doutora Isadora? As pessoas, às vezes, elas não presenciam uma crise e elas acham que a pessoa não tem o transtorno, né? Exatamente. Nós falamos muito em preconceito com pessoas que precisam de suporte nível 3, mas o que é mais comum, pessoas com suporte nível 1 estarem relatando desse preconceito, tá, doutora Yolanda? Porque não vem a pessoa tendo crise, vem uma pessoa se comunicando, vem uma pessoa conversando. Às vezes aquela pessoa ali está travando uma luta para estar naquela conversa, ou não está tendo uma crise naquele momento, né? A pessoa está dentro do transtorno, não vive 24 horas em uma crise. Então, costumam falar, essa pessoa não tem autismo. Você parece que até que você é normal. E Já é um pode tipo estar de falando preconceito isso, e, de certa forma, também de não respeitar aquele autismo que a pessoa tem, né? Aquele espectro que a pessoa é portadora. Exatamente. Doutora, o INSS, ele se volta também para dar um suporte a essas pessoas, sobretudo as pessoas bem desfavorecidas em situação de vulnerabilidade financeira. Então, qual seria o direito que essas pessoas poderiam ter, tendo em casa uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista? Então, a pessoa portadora do espectro autista tem vários direitos, certo? E aí, nós temos uma lei regulamentando, e aí eles têm direitos diversos, como acesso à moradia, casa, a saúde, dignidade, eles têm direito a tratamento de psicólogo pelo SUS ou pelo plano de saúde, e eles também têm acesso à assistência e à previdência, né? E aí, quando eu costumo falar aqui no direito do autista, assim dizer, ele é taxativo na lei, mas quando a gente parte para o previdenciário, depende. Vai de acordo com a realidade, com a especialidade e com a necessidade. Exatamente. Assistencialismo e o previdenciário, assim, depende, sempre depende, né? Falando em direito previdenciário, a pessoa portadora do espectro tem direito a todos os outros que as outras pessoas seguradas do INSS têm direito também, tá? Ela tem um direito à aposentadoria, caso seja contribuinte, ela vai ter direito ao auxílio-doença, ela vai ter direito a tudo isso. A diferença é que ela vai conseguir se aposentar um pouco mais cedo, no caso de uma pessoa com espectro autista que já tenha trabalhado, que seja segurada da Previdência, né? A mulher vai se aposentar mais cedo, o homem vai se aposentar mais cedo também, ela consegue uma aposentadoria por invalidez, caso esse autismo não permita que ela continue trabalhando, ou ela consegue uma aposentadoria com uma idade menor que as outras pessoas. Uma idade reduzida. Isso, uma idade reduzida. As mulheres aos 55 e o homem aos 60 anos. Mas o que a gente mais vê dúvida e o assunto mais polêmico e também mais falado é o benefício assistencial, que é o BPC, né? Doutora Isadora, que nós já discutimos aqui em outro episódio, em outros newscast, e já informamos para a sociedade, de forma geral, realmente como acontece. E que bom que o benefício PPC Loas também dá esse assistencialismo à pessoa portadora do transtorno do espectro autista. Exatamente. A doença superior a 2 anos, que é isso, a doença superior a 2 anos? Tem prazo de validade? Não. Calma. Quando você vai passar por uma perícia e aí aquele médico informa que você possui um impedimento de longo prazo, e esse impedimento de longo prazo por mais de 2 anos, aí você é considerado uma pessoa com deficiência para fins meramente previdenciários. Entende? Então, aí essa pessoa que está dentro do espectro, que possui esse impedimento de longo prazo por mais de 2 anos, e possui também uma situação de vulnerabilidade social, que é aquela pessoa que possui uma renda per capita de até meio salário mínimo, ela consegue requerer um benefício previdenciário, tá? Até porque, doutora Isadora, uma pessoa com transtorno do espectro autista, ela precisa de uma outra pessoa para lhe dar um suporte. Né? E nesse momento, o INSS, ele acolhe essas pessoas que realmente precisam de um assistencialismo. Exatamente. E acontece muito de a pessoa que vai solicitar esse benefício, uma família com 3 ou 4 pessoas, por exemplo, vai solicitar esse benefício, normalmente a mãe não trabalha, porque ela precisa se dedicar exclusivamente a essa criança. E
pai trabalha ou outra pessoa que está na casa trabalha e a renda per capita passa de meio salário mínimo. Acontece muito. E aí, doutora, passou do meio salário mínimo. O que vamos fazer agora? Se a senhora acabou de dizer que a renda é até meio salário mínimo. Nada é taxativo, gente, tá? A gente consegue informar, tanto quando a gente vai fazer o procedimento administrativo do INSS, quanto quando a gente vai fazer o procedimento judiciário já, que passou de meio salário mínimo, mas aquela criança precisa de um suporte, aquela criança está precisando fazer um plano de saúde. A gente consegue comprovar gastos que superam o salário mínimo, entende? Ou que superam aquela renda per capita. Por isso, e ainda assim, ela vai precisar ter acesso ao benefício especial. Até porque, doutora Isadora, é uma pessoa que precisa de tratamento terapêutico, é uma pessoa que precisa de tratamento psicológico, é uma pessoa que, às vezes, precisa também de outros tratamentos complementares para realmente ter uma condição maior de estar em harmonia com a sociedade, para conviver com aquele transtorno. Perfeito. E aí a gente já puxa o gancho do direito previdenciário ao direito médico. Porque tanto no direito previdenciário quanto no direito médico a gente vê muito que os planos de saúde não estão fazendo a cobertura necessária para essas pessoas. Na realidade, doutora Isadora, os direitos todos estão interligados. Nós temos o direito de família, e o direito civil também. Nós temos o direito criminal, o direito médico, o direito previdencialista. Enfim, até o direito trabalhista, porque também tem que ter uma jornada de trabalho reduzida para essas pessoas que possuem uma pessoa com um transtorno do espectro autista na família, né? Então, tem que ser um olhar humanizado, um olhar diferenciado para essas pessoas, não só para o portador, como também para toda a rede de apoio, toda a rede de acolhimento dessa família, dessa pessoa, né? Se nós formos olhar a questão do direito criminal, como eu acabei de falar, que todos os direitos estão interligados, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O aspecto autista não é uma deficiência, mas para que a pessoa que tem um preconceito com o portador do transtorno do espectro autista seja penalizado, aí é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência taxa o transtorno, a pessoa que é portadora do transtorno, como deficiente, né? Conforme está no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou recorrer aqui para que vocês possam acompanhar e compreender o que realmente esse artigo 88 traz. Praticar, induzir ou incitar a discriminação contra a pessoa autista é crime com pena de reclusão de até 3 anos e multa. Então, o direito civil recorre ao direito previdenciário, que também tem um complemento do direito criminal. Isso faz com que as pessoas que praticam alguma discriminação contra a pessoa com transtorno do espectro autista seja penalizada, seja criminalizada em relação àquele preconceito que pratica contra uma pessoa que está em uma situação de uma necessidade especial. Então, nós temos também, nesse ponto, não só a penalidade, mas também a forma de fazer com que essa pessoa tenha um olhar humanizado e que não volte a incorrer em relação a esse tipo de preconceito. Perfeito, doutora. Nós precisamos ter muito cuidado para lidar com as pessoas. Algumas nós conseguimos identificar, né? Não está na cara de ninguém que ela faz parte do espectro. E nós conseguimos identificar por quê? Não é pela pessoa que nós conseguimos identificar, porque realmente o transtorno não fica visível. Nós conseguimos identificar porque nós temos um cordão sim. Algumas pessoas elas querem ser identificadas como pessoas portadoras do espectro autista. Na realidade, doutora Isadora, as pessoas tanto querem adquirir o cordão de identificação da especialidade, quanto também o crachá de identificação. Não porque querem ser pessoas diferenciadas na sociedade, mas sim porque querem reforçar o respeito para que você que está nos acompanhando em casa, você que está nos assistindo pelo nosso Juriscast, que você saiba conscientizar e também propagar essa conscientização para essas pessoas especiais, que elas são tão iguais quanto nós. Ela apenas possui transtorno e tem que ter um respeito maior, principalmente quando tem uma crise, quando as pessoas estão no meio da sociedade, que não tem como prever que alguma crise vai acontecer naquele momento.
E as pessoas respeitavam isso, né, doutora Isabel? Perfeito, doutora. Eu gostaria de deixar aqui para vocês, os que estão nos assistindo, que são do município de Palmeira dos Índios, o cordão nós não fazemos no município. O cordão é só do estado, tem que ir para Maceió. Mas a carteira que se refere é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, tá? Ela é feita aqui em Palmeira mesmo, na CEMUD. Todo mundo consegue ter acesso na documentação, procurando a secretaria, eles conseguem resolver, mas a gente consegue ter acesso a essa carteira de subter aqui em Palmeira. E aí essa carteira dá direito a várias coisas, né? Passagens, cinema, várias coisas que a gente consegue com essa carteira, inclusive estacionamento, Acesso a médicos, acesso a tratamentos complementares, é né? muito importante que as pessoas portadoras de espectros tenham emitida essa carteira. Então, faça um cadastro, leve os documentos pessoais, tanto da pessoa quanto do responsável, Exato. né? E as pessoas passam a conhecer mais os direitos que têm e passam a ser usuárias deste direito. E não são pessoas que têm que estar à mercê da sociedade, muito pelo contrário. São pessoas que devem ser incluídas, porém respeitando aquela sua especialidade. Uma coisa muito importante, que eu esqueci de comentar, doutora Leonora, aqui, precisa do laudo, tá? Precisa de um laudo médico atestando que aquela pessoa tem um transtorno do espectro autista. Para tudo. Para a emissão da carteira, para benefício previdenciário, para benefício assistencial, precisa desse atestado. Ah, mas é uma criança, por exemplo, muito nova, não consegue fechar um diagnóstico. Tem a expectativa do diagnóstico. Os médicos vão colocar lá que aquela pessoa está em investigação de autismo, coloca o CID, vão fazer tudo certinho. O médico tem essa orientação, mas ele precisa necessariamente desse atestado para ter acesso a esses diversos direitos. Então, vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão nos ouvindo, estão ficando cada vez mais informados. E no nosso Juriscast de hoje, a respeito da pessoa que é portadora do transtorno do espectro autista, todos os seus direitos e como se reportar e a quem se reportar, e como também agir diante de uma situação como pessoa portadora desse transtorno. E mais ainda, respeitar essas pessoas e tratar de forma digna, de forma igualitária e de forma humana. Porque, na realidade, todos nós, seres humanos, só queremos respeito. Perfeito, perfeito. É isso. Então, doutora Isadora, em relação à questão do estatuto da pessoa com deficiência, em relação à questão de crime, em relação à questão de preconceito, então, tudo isso está pautado nas leis. Não é? A partir do momento que está pautado nas leis, as pessoas têm que ter a obrigação de conhecer isso para também respeitar o outro, para respeitar o próximo e não incidir em crimes de preconceito. Até porque não tem como você prever que alguém da sua família pode ter ou não o aspecto, né? Então, em relação a essa questão, a essa particularidade, tem alguma idade para se identificar? Como poderia ser identificado o aspecto? De forma alguma, tá? Não existe idade para identificar o espectro autista. Crianças muito novas não vão conseguir ser identificadas como autistas, né? Porque não tem parâmetro ainda, ela ainda está desenvolvendo. Mas não existe limite. A gente hoje em dia tem exemplos de pessoas que se identificaram como autistas com 40, 50 anos. A primeira vez que se ouviu falar foi em 1948, uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome do médico que fez isso. Ele fez uma pesquisa com 12 pessoas e identificou que aquelas pessoas ali possuíam um espectro autista. E na época não era chamado assim. Tinha um outro nome, era uma síndrome, que chamava de uma síndrome. Mas o primeiro registro dele foi essa época. Então, assim, nós temos pessoas que se verificaram, que têm diagnósticos, né, com 40, 50 anos. Não tem limite, não. Outro dia eu estava acompanhando uma reportagem dos telejornais locais, de rede nacional, e a transmissão era local. E uma das entrevistadas era uma famosa atriz que ela, ao longo dos seus 45 anos, ela sofria com um transtorno, mas até então não tinha conseguido identificar. Ela não sabia que era portadora do transtorno. Então, quando ela procurou médicos e outros médicos que foram fazendo uma triagem, foram encaminhando para os especialistas, ela conseguiu identificar. Então, ela conseguiu analisar toda aquela
carga comportamental que ela fazia era realmente o diagnóstico de uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista, né? E às vezes as pessoas julgam você porque você é uma pessoa social, porque você é chato com barulho, porque você tem dificuldade de se concentrar. Ela dizia que as pessoas diziam que ela não tinha uma facilidade para decorar os textos. Então, ela precisou desenvolver uma técnica para se manter no mercado de trabalho. E a partir do momento que ela conseguiu identificar isso, ela disse que começou a conviver de forma mais harmônica até com ela mesma, que dirá com os outros. Sim, Né? acontece muito e nós temos que ter cuidado porque hoje em dia nós ouvimos falar demais de muitas crianças nascendo dentro desse espectro, né? E o que acontece muito é que as mães não estão preparadas, a nossa sociedade não está preparada para conviver com essas crianças que têm espectro, sabe? Elas não aceitam, elas não querem procurar tratamento, elas não querem levar os filhos para fazer o tratamento. Quando alguém fala, leva essa criança no médico, essa criança já está com 2 anos e, sei lá, não, essa criança não anda, por exemplo, estou dizendo que isso é algo de autista, tá? Porque quem está dentro do espectro, às vezes tem um atraso no desenvolvimento. E eu não falo nem de uma pessoa assim, mas se fosse com você, eu levei, gente, eu levei a minha filha no neuro, porque eu identifiquei que a gente estava com um atraso no desenvolvimento, muito cedo, a minha filha com 5 meses já estava no neuro. Você é muito exagerada. Nesse caso, doutora Isadora, não é questão de ser exagerada, é de ser uma pessoa cautelosa. Como uma mãe que se dedica ao seu filho, que acompanha o crescimento do seu filho, percebe quando, em determinadas idades, o filho não está se desenvolvendo de forma adequada. Apesar de que isso também não é nada taxativo. Cada ser humano, cada criança se desenvolve de uma forma, né? Mas é preciso que todas as pessoas estejam atentas aos sinais, né? E o fato da senhora ter levado a um especialista, quanto mais cedo a senhora realmente chegou a levar e conseguiu identificar que ela estava de forma normal e que se tivesse alguma anormalidade, se tivesse algum transtorno identificado, a senhora mais cedo começaria um tratamento, evitaria futuras complicações, né? Então, é isso que nós gostaríamos de passar para vocês que estão nos acompanhando. E quanto mais cedo você conseguir identificar algo que você levar para um especialista, mais qualidade de vida você vai poder proporcionar a essa criança, né? Então, que as pessoas não resistam, que as pessoas procurem facilitar e se conscientizar. Porque, como a senhora bem colocou, a sociedade não está preparada para lidar com pessoas portadoras de transtorno do espectro autista. Mas as pessoas têm que se preparar para isso, porque é uma realidade. E assim, eu vou levar cedo, eu vou ter um diagnóstico de forma alguma. Médico algum vai dar um diagnóstico de TEA. O médico algum vai dar um diagnóstico de TEA para uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja. Tá? Mas se a criança está com um atraso no desenvolvimento, se a criança não olha nos olhos, se a criança não interage, se a criança não brinca com outras crianças, não é o comum de uma criança, né? Então, tem alguma coisa ali que está fugindo do natural, tem alguma coisa ali para observar para a criança. Não é o comum de uma criança saudável. Não é? Exatamente. Então, mas não é uma coisa que aquela criança não vai desenvolver também, né? As crianças autistas desenvolvem com os tratamentos, com o psicopedagogo, com o psicólogo, com o neuro, eles têm um acompanhamento, as crianças desenvolvem e desenvolvem normalmente, têm uma vida igual com as outras crianças. Desde que tem um acompanhamento e que aqueles pais ali resolvam acompanhar esse crescimento. Nós compreendemos quando os pais querem resistir um pouco, até devido realmente ao preconceito social. Mas que isso seja uma realidade, que as pessoas acordem, que as pessoas estejam atentas, sobretudo os pais. Porque os pais, muitas vezes, quando vêm de uma cultura patriarcal e machista como a nossa, querem ter os seus filhos saudáveis. Mas que fique claro que isso não é nenhuma anormalidade, é apenas uma especialidade. O seu filho precisa de acolhimento, o seu filho precisa de mais amor, de mais compreensão, de mais carinho. E é isso que salva. E junto com os tratamentos, de forma adequada, no tempo hábil, para que essa criança ela tenha uma vida mais saudável, tenha mais qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Né? Nós temos crianças, né? As crianças estão nascendo com
transtorno, e nós temos pessoas de 30, 40, 50 anos tendo diagnóstico de autismo. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, quanto mais você observar os seus, quanto mais você também puder se observar, então mais vida saudável você terá. E em relação aos direitos previdenciários, o que a doutora Isadora trouxe para nós, realmente são os direitos que as pessoas de classes menos favorecidas, pessoas que realmente estão precisando de um auxílio do INSS, vão poder pleitear esses direitos, vão poder ter esse acolhimento do Estado de forma mais célere e de forma mais eficaz. Não é? E, doutora Isadora, em relação a essa seara do direito previdenciário, em relação às pessoas que têm transtorno de espectro autista, como essas pessoas podem proceder para adquirir os direitos? Doutora Yolanda, inicialmente nós precisamos de um laudo médico. Né? Em posse desse laudo médico, e com o cadastro único atualizado, essa pessoa vai se dirigir ao INSS com os documentos da criança ou adulto, se for o caso, né? E o responsável legal, e vai fazer esse requerimento no próprio INSS, administrativamente. O ideal é que essa pessoa esteja acompanhada de um advogado especialista em direito previdenciário, tá? Mas ele pode sim fazer isso, sem um acompanhamento de um advogado. Caso seja indeferido do INSS, ele procura um advogado e aí leva para o judiciário. Então, você que está nos acompanhando, você já sabe o que é o transtorno do espectro autista, como se portar de forma correta em relação a ele, em relação às pessoas que têm esse transtorno, e agir de forma humana, de forma acolhedora, respeitando a especialidade daquela pessoa. E a quem realmente recorrer para pleitear um direito, quando você se faz reconhecedor daquele direito junto ao INSS, e como fazer? Então, é o nosso Juriscast lhe informando de forma correta e mostrando realmente como agir diante da informação que você adquiriu. E, doutora Isadora, dessa forma, com esses esclarecimentos, nós vamos para o encerramento do nosso episódio de hoje sobre pessoas portadoras do espectro autista. Então, gostaria de passar a palavra para a senhora para as suas considerações finais. E caso a senhora queira acrescentar alguma coisa, fique à vontade, porque o espaço é todo seu. Obrigada, doutora. Eu gostaria apenas de deixar claro para os espectadores que a informação é a arma mais poderosa de todas, tá? E o respeito às pessoas portadoras do espectro é muito mais do que uma obrigação legal. É uma questão de empatia mesmo, para com eles e para com toda a sociedade. Tá certo? Eu gostaria de agradecer a doutora Amanda pelo convite e a Tribuna Mix. Nós que agradecemos pela sua contribuição no nosso Juriscast. Temos certeza que vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube também estão adquirindo essas informações, estão curtindo o nosso canal, estão se inscrevendo, estão passando essas informações para outras pessoas. Afinal de contas, a nossa função social é fornecer a informação de forma mais clara possível, fazendo com que você seja uma pessoa portadora dessa informação e um agente transformador de forma positiva na sociedade. Dessa forma, nós teremos uma sociedade justa, digna e saudável. E assim, eu encerro o episódio de hoje, me despedindo da doutora Isadora Duarte, que muito brilhantemente passou essas informações para vocês. Então, até o nosso próximo encontro nesse mesmo canal.